Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar a minha estratégia recuperação turbinada. Ontem a bolsa caiu bastante e assustou muitos investidores. Muitos deles já começaram a me perguntar o que eu faço e eu vou te mostrar aqui o que você pode fazer caso você passe por uma nova crise. Eu vou te dar uma alternativa do que fazer frente a essa situação. E antes da gente continuar, clica no gostei aqui embaixo, isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas que estão estudando opções e ajuda bastante o canal. E caso você seja novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você ser avisado quando a gente liberar vídeos novos. A maioria das estratégias são pensadas para você fazer antes da crise acontecer. Só que ninguém prevê o futuro, isso dificulta muito você acertar o momento. Antes de eu entrar nos detalhes da operação, na parte técnica, vou deixar um aviso aqui. Essa estratégia é para quando a bolsa derreteu. Você está no processo de que a bolsa está caindo sem parar, ou ela já caiu e começou a se recuperar. Se você se encontra nessa situação, você pode utilizar essa estratégia. Eu também vou te mostrar aqui como que você analisa se está no momento certo de fazer essa operação, utilizando alguns indicadores. Vamos lá agora para a estratégia. A primeira coisa da estratégia, antes de falar a parte técnica, é te explicar o racional. O racional aqui é que a gente vai levantar um dinheiro no mercado que, se o mercado se recuperar, a gente não vai ter que pagar esse dinheiro de volta, esse valor fica para a gente. E além disso, a gente vai usar esse dinheiro para a gente apostar na recuperação. E o legal disso tudo é que a gente vai ter um prazo de 1 a 2 anos para a gente estar certo dessa posição. Então, essa é a lógica da nossa recuperação turbinada. A gente está vendo um momento de crise, a gente vai se aproveitar desse momento para levantar um dinheiro, apostar na recuperação, só que não é para recuperação daqui a 1 mês ou 2 meses. É para daqui 1 ou 2 anos. Eu vou te mostrar mais para frente o gráfico, mostrando que todas as crises o mercado se recupera. Então aqui a gente vai ter um prazo de, dependendo da forma que você montar, até 2 anos para o mercado se recuperar. E se ele se recuperar, você vai ganhar, você vai se sair melhor do que você estava antes da crise. E é claro, essa operação envolve risco, mas a forma que a gente vai abordar aqui, no meu ver, o risco é baixo. A gente tem uma probabilidade alta de sair com lucro nessa operação. Agora eu vou te falar de maneira técnica o que realmente a gente vai fazer. Nós vamos vender puts para financiar a compra de calls. Tanto a put quanto a call tem que ser longa para a gente ter um prazo grande para dar tempo para o mercado se recuperar. De preferência, a venda das puts devem ser do índice, porque o índice nunca vai chegar a zero, o índice nunca vai cair demais, porque se cair demais significa que a economia quebrou, então o risco do índice cair muito é menor do que o risco de uma ação cair muito. Então é legal a gente utilizar as puts do índice para financiar essa operação. Na venda de put a gente recebe um dinheiro. Com o dinheiro dessa venda de put, a gente vai comprar calls OTM fora do dinheiro, calls mais baratas, longas também, para a gente apostar na recuperação. Quando o mercado se recuperar, a gente não vai precisar pagar pelas puts, esse dinheiro vai ter ficado de graça para a gente e as calls vão ter se valorizado bastante. Juntando todo esse movimento, a gente acaba se alavancando e dependendo de quanto o mercado se recuperar, você pode até dobrar o seu capital inicial. Então, vou te mostrar aqui na tela algumas informações. A venda de put aqui, como eu já te falei, o ideal é ser do índice, porque a segurança que a gente tem é maior. Se você olhar nas cartas que o Warren Buffett faz para os seus investidores, você vai ver que ele tem operações de venda de put de índice também. Então aqui a gente vai utilizar mais ou menos a mesma lógica que a dele. Fazer a venda do índice, fazer a venda de put do índice, porque o índice nunca vai quebrar, nunca vai zerar, porque se acontecer isso quer dizer que a economia inteira quebrou, então é muito improvável disso acontecer. E a chance do índice subir depois de uma crise é muito grande. Outro ponto é a gente utilizar a compra de call OTM longa. A gente vai usar a OTM no momento que a gente montar a operação, mas a ideia aqui é o strike da call ser entre 70% e 90% dos patamares anteriores, dos patamares pré-crise. Por que isso?
porque se o mercado não atingir os patamares anteriores, se ele atingir só uma parte desse patamar, a gente já vai estar no positivo. Então isso é importante. E além disso, por ser fora do dinheiro, essas opções aqui, elas vão estar mais baratas do que as puts. Então essa combinação vai dar uma alavancagem para a gente na hora que o mercado se recuperar. Então aqui, como eu já te falei, a venda de put do índice, ela vai proporcionar uma alta chance, uma alta probabilidade dessa put virar pó e esse dinheiro que a gente levantou ficar com a gente. No momento da crise, a volatilidade vai estar alta, então tanto a put quanto a call vai estar mais cara que o normal. Só que independente disso, a gente deve conseguir um valor legal nessas puts. E como eu coloquei aqui WB para a gente lembrar que o Warren Buffett faz esse tipo de operação, a diferença é que ele utiliza puts para 15 anos. Ele consegue coisas que a gente não consegue aqui no nosso mercado, mas eu verifiquei e a gente tem puts do BOVA para 2022. Então provavelmente a gente consegue entrar no BOVA para 2022 caso a crise fosse hoje. Então a gente teria um prazo aí entre 1 ou 2 anos para o mercado se recuperar. Com essa combinação da gente financiar a compra das calls pelas puts, a operação sai de graça ou ela sai a crédito. Provavelmente a gente vai receber um dinheiro no final dessa operação, além da compra das calls, ou então ela sai zero custos. Então essa operação sempre vai sair ou a crédito, a gente vai receber um dinheiro, ou ela vai sair zero cost, que seria o custo zero ali. A premissa que a gente utiliza para montar essa operação é que as crises sempre se recuperam. Quando os fundamentos das empresas começam a ficar muito baratos, as pessoas não conseguem ficar sem comprar. Então, quando a gente vai utilizar aqui indicadores fundamentalistas para definir se a bolsa está barata ou não, se as empresas estão baratas ou não. Então, a partir desses fundamentos, a gente vai vir e vai montar essa operação. A gente vai vender a put e vai comprar a call. E o outro ponto que eu anotei é que para o índice zerar, para dar a perda total nessa venda de put, é muito improvável porque a economia tem que ter quebrado. A bolsa tem que ter quebrado, todas as empresas têm que estar valendo zero. E um ponto interessante, caso você na crise não tenha dinheiro para dar de garantia na operação, se você tem uma carteira de ações, você pode alocar ela para a sua garantia. Então, a sua própria carteira pode servir de garantia ou parte da sua carteira como garantia da venda da put para você montar essa estratégia. Então, é uma forma de que aconteceu a crise, está todo mundo no desespero, está todo mundo sem dinheiro, você consegue levantar um dinheiro, deixando as suas ações de garantia e fazendo a venda da put. O legal dessa operação é que a gente consegue montar com volumes grandes de dinheiro. Se você montar essa operação de forma certa, a probabilidade de lucro é alta. Essa operação não é para a queda de ontem, que foi só 5%. Essa operação é para crises. A gente sempre vai ter crises, como a gente teve em 2008, como a gente teve agora em 2020. Se você tiver frente a uma crise dessas e você teve um derretimento aí do seu capital, dos seus ativos, essa operação vai ser ideal para você recuperar o que você perdeu e ainda sair com lucro dessa crise, mesmo sem você ter se protegido antes. Então isso é legal, porque se proteger é muito difícil, porque a gente nunca acerta o ponto ótimo aonde vai acontecer a crise. Ninguém prevê o futuro e geralmente quem acerta ou é por sorte ou é porque compra seguro todo mês. E comprar seguro todo mês, como eu já mostrei no canal, acaba com a sua rentabilidade no longo prazo. Enquanto uma pessoa que não faz nada tem uma rentabilidade, a pessoa que faz seguro de carteira todos os meses tem uma rentabilidade ali que varia entre metade e um terço da rentabilidade de quem não faz nada. Então, você vê que se preparar para a crise é muito difícil. Então essa operação ela é muito legal porque ela já aceita a ideia de que você não se preparou e que você está ali no processo do mercado caindo ou do mercado já no começo de uma recuperação. Como eu te falei, a probabilidade de perda total é praticamente zero. Eu vou simular essa operação para você entender como funciona. Eu vou utilizar o índice como exemplo. Eu te falei que para vender as puts o legal é utilizar o índice. Na compra das calls, você pode utilizar outros ativos. Se você for utilizar outro ativo, é legal você dar uma diversificada e não comprar um ativo só, porque esse ativo que você comprou pode não subir. Então, ou você utiliza o índice, porque ele vai subir se o mercado se recuperar, ou então diversifica a sua compra de calls.
Para simular aqui fica muito mais fácil utilizar só a compra do índice para você entender como funciona a operação. Para simular essa operação eu precisei de simular quanto que as opções estariam na época da crise e para isso eu tive que utilizar tanto o Opelab quanto opções.net. No Opelab eu peguei algumas informações, no opções.net eu peguei outras, no final você vai ver aqui. Só para te mostrar o gráfico, a gente vai utilizar isso aqui como base. Aqui esse é o gráfico do Opelab. No Opelab aqui eu tenho o valor da volatilidade. Por que é importante a volatilidade? Porque ela vai interferir nos preços das nossas opções. Aqui para eu simular, só para eu te explicar como que vai funcionar essa simulação, eu estou simulando que a gente montou a operação entre alguns parâmetros dentro desse círculo verde. Você pode ver que a gente não precisa acertar o fundo do mercado. Se você entrar antes do fundo ou depois, você pode ver aqui que você pode estar atrasado um mês depois do fundo, que você ainda consegue montar a operação e sair com um resultado muito bom. Então a ideia aqui, eu vou te mostrar depois os indicadores que a gente vai utilizar, mas a ideia é você não precisa acertar o fundo, você pode montar essa operação antes, enquanto o mercado está caindo, ou depois, assim que ele começa a se recuperar. Na simulação, eu simulei que a gente fez algumas operações aqui. Esse é o BOVA, eu simulei montando a operação aqui nessa linha de preço por volta dos 75 e eu simulei se a pessoa tivesse montado aqui nos 70. Então são dois preços que não é o fundo. Nosso fundo aqui foi 60. Eu vou utilizar aqui do BOVA o 70 e o 75, que seria um ponto ali onde a pessoa não acertou o fundo, mas ela já sabe, ela tem a consciência que o mercado está barato. E só para realmente confirmar contigo que 75 não seria o fundo foi em março, e se você montasse aqui em maio, você pegaria aqui o preço de R$ 75 no índice. Então aqui você pode ver que você pode estar atrasado ali com uns 2 meses, que mesmo assim você conseguiria montar essa estratégia com sucesso. Eu montei com algumas variações aqui. Primeiro eu vou te mostrar o resultado da operação montada a R$ 70 no BOVA. Para você montar a operação, provavelmente você vai colocar a sua carteira de ativos. Então aqui eu coloquei como se você estivesse comprando o ativo também, para a gente comparar quanto que o ativo teria rendido sozinho e quanto seria o seu lucro total juntando com a operação. E como seria essa operação? Como você pode ver aqui na tela, aqui a gente venderia uma put para cada 2 calls. A gente poderia vender aqui a put que tem vencimento em agosto de 2022. O strike dessa opção disponível para 2022 é o strike de R$ 100. O BOVA bateu R$ 100 várias vezes, então o BOVA até 2022 você teria 2 anos para o BOVA subir além de 100 mil pontos. Você sabe que esse ano ele já bateu 100 mil pontos algumas vezes e você poderia ter encerrado essa parte da operação já, mas aqui o legal é que você tem uma segurança de 2 anos para que o mercado suba. E da mesma forma a gente iria comprar aqui 2 vezes mais calls que puts no vencimento para março de 2022, que também daria 2 anos para que o mercado subisse e chegasse nos valores que você precisa. Só para você entender o que aconteceu, como seria seu resultado hoje. Hoje o BOVA está R$ 92 e vamos dar uma olhada no resultado da operação. Está R$ 92,76 e a volatilidade está 34. Vou colocar a data de hoje. Vou colocar aqui a volatilidade do ativo como referência. Então hoje não estou levando em conta aqui os momentos que bateu 100 mil pontos, que seriam momentos melhores para a gente tentar encerrar a operação. Mas se a gente fosse encerrar a operação hoje, que ainda não chegou em 100 mil pontos, que seria um nível O, seria um ponto legal para a gente. Mas hoje, se a gente fosse encerrar a operação, a gente teria aqui um resultado positivo de 38,5%, enquanto o ativo só subiu 23%. O que a gente quer é uma recuperação ainda maior. A gente pode ver numa data onde bateu 100 mil pontos, para você ver a diferença do resultado da operação. Vou colocar aqui 30 de julho, que é uma data onde o Ibovespa estava acima de 100 mil pontos, e o BOVA aqui tinha batido R$ 100. Vamos dar uma olhada no resultado. Se a gente coloca na cotação de R$ 100, olha a diferença. O ativo, a sua carteira teria subido aqui 33% se ela fosse parecida com o índice. Só que a operação teria feito você ter uma rentabilidade de 81%.
Então olha a diferença, você teria ganho aqui 50% de rentabilidade por montar essa operação. E é claro que dá para mexer em todos os parâmetros aqui, dá para conseguir resultados ainda mais agressivos. Eu vou te mostrar aqui como que ficaria montando essa operação no BOVA 75, só que a gente comprando calls que vencem em março de 2021. Então essas calls teriam só um ano de distância da data que a gente montou a operação. Então vamos abrir essa operação para você perceber a diferença. Aqui nessa operação a gente escolheu um strike 95 para call e a gente comprou uma call para março de 2021. Então essa call aqui ela é um pouco mais barata. A put a gente está vendendo a put de agosto de 2022, a BOVA T10, que com preço aqui na volatilidade da época, que dava ali uns 50% de volatilidade, estaria mais ou menos nesse preço aqui que a plataforma calculou. Agora dá uma olhada no resultado. 30 de julho essa operação estaria nesse resultado aqui. Então olha que interessante, a operação estaria com resultado igual, mesmo você montando ela mais tarde. Se você tivesse montado essa operação em maio, que estava 75, ou em março, ou em abril, que bateu 75 várias vezes, você conseguiria ter esse resultado na operação. Em poucos meses, você teria um resultado de 86% em cima da sua carteira. É um acréscimo de 52% de rentabilidade na sua carteira que você não teria se você não tivesse montado a operação. E é claro, se a gente conseguir recuperações maiores, a gente tem prazo aqui. Se a gente conseguir recuperações maiores, o lucro ele cresce muito rápido. Dá uma olhada no que pode acontecer se a gente conseguir níveis maiores. O resultado dessa operação é muito desproporcional. Dá uma olhada aqui. Se a cotação do Ibovespa chegasse a 120 mil pontos, isso aqui eu sei, é distante para a gente hoje, mas é só para você ter noção que dependendo da forma que a gente colocar, o nosso lucro ele sobe muito. Se batesse R$122 o BOVA, que daria ali um Ibovespa acima de 120 mil pontos, a sua carteira, de modo geral, sua carteira, se ela se comportar de maneira parecida com o Ibovespa, ela teria rendido 63%. E a sua carteira, junto com essa operação, teria rendido 201%. Você teria multiplicado o seu capital da época da crise por 3. Então você pode perceber a vantagem dessa operação. E o legal é que o mercado se recuperando, você não paga pela put e você consegue um incremento grande pelas calls na sua carteira. Eu simulei aqui com BOVA com strike 100. Você pode procurar com strike mais baixo ou mais alto. O legal aqui é você tentar adequar para o que você acha mais razoável. Você pode fazer essa operação sendo mais conservadora, mais segura e tendo mais segurança. Ou você pode buscar coisas mais radicais e tentar um lucro bem maior. Agora vamos falar dos riscos óbvios dessa operação. O primeiro ponto que a gente sofre muito aqui no mercado brasileiro é a liquidez. Vamos supor que você conseguiu montar essa operação e você, igual aqui eu te falei, 30 de julho você já ia desmontar, ia embolsar um lucro gordo, já ia ficar ali satisfeito e você sairia ali numa situação melhor do que você estava antes da crise. Aí você vai fazer o quê? Você vai vender a call e vai comprar a put. Como são opções longas, você pode ter dificuldade de negociar essas opções. Essa é um tipo de operação que seria muito melhor feita no mercado americano. Nos próximos vídeos eu vou continuar a série de operações nos Estados Unidos para te ajudar caso você queira fazer operações assim nos Estados Unidos. Mas aqui a gente teria essa dificuldade. Dá para fazer? Dá para fazer, só que seria um pouco complicado. As opções, quanto mais perto do vencimento elas vão chegando, maior a liquidez elas vão aumentando. Então aqui, se você tivesse dificuldade de sair agora, uma alternativa seria esperar o tempo passar para chegar mais perto do vencimento. Então essa é a maior crise que a gente teria nessa operação fazendo aqui no Brasil. A liquidez faz a gente sofrer bastante para fazer operações interessantes. Outro ponto é que o mercado ele pode se comportar cada vez de um jeito, então tome cuidado. Essa operação ela tem risco, no meu ver é um risco controlado, mas é uma operação complicada. Tenta entender direitinho, tenta simular. Se você quiser fazer alguma vez algum valor pequeno, só para você entender como funcionam essas opções longas, como funciona a dinâmica de comprar e vender, ou como funciona a mudança do preço dela, do prêmio dela com o tempo, faz isso antes de você querer montar uma estratégia dessa com toda a sua carteira. Então fica esses avisos, que a liquidez
e a falta de domínio em opções vai ser o maior gargalo aqui da operação. E agora vamos falar sobre como que a gente identifica se a bolsa está barata. As principais coisas que a gente vai utilizar para identificar se a bolsa está barata ou não são indicadores fundamentalistas. Por exemplo, o dividend yield. Se uma empresa que tem lá 6, 7% de dividend yield, agora ela está pagando 12% num cenário onde os juros, a taxa de juros do país está por volta de 2, 3%, então você vê uma discrepância muito grande aí. Começa a ser muito vantajoso comprar ações. Então mesmo que elas estão caindo, se o dividend yield começa a ficar muito gordo, comprar essas empresas passa a ser, de certa forma, irresistível. Então existe uma força, começa a nascer uma força compradora grande a partir desses cenários. Não só o dividend yield, é legal você ver o histórico do PL, do preço sobre lucro. Vamos olhar aqui, nesse site Oceans 14, tem um histórico do preço sobre lucro. Dá uma olhada aqui para quanto que foi o PL médio do Bovespa. De 15 a gente caiu aqui para 8. Então se você vê, dá uma olhada no gráfico aqui, se você vê que está em patamares parecidos com antigamente, com valores baixos de antigamente, você já pode imaginar que esse preço está barato. Por exemplo aqui, vamos supor que a gente não tem essa parte do gráfico. Se começar a chegar perto aqui dessas quedas aqui de PL, você já pode imaginar que a bolsa está ficando barata. Então aqui por volta de 12, 11, 10 de PL, você já tem que ficar atento e começar a analisar outros indicadores também e começar a pensar se a bolsa não está ficando barata. E outra coisa que é legal é você ter os indicadores fundamentalistas de algumas empresas de cabeça. Acompanha, olha de vez em quando, para quando os valores mudarem bastante, você ter noção se está barato ou se está caro. Aqui, no caso do YouTube 3, o Itaú, a gente tem aqui o dividend yield, então esse é um ponto que eu já te falei. Se isso aqui começar a chegar perto de 10%, quer dizer que a ação está bastante barata, 8, 9, 10%. Na crise, se eu não me engano, algumas ações, eu acho que o Bradesco chegou a 12%. Então assim, são valores muito altos que não faz sentido uma empresa que você sabe que vai continuar de pé tá pagando um dividendo tão alto desse, está ali disponível e você não comprar. Então esse é um parâmetro legal, é um parâmetro que eu utilizei para entrar na bolsa no momento da crise. Então é legal aqui nos indicadores de valuation aqui, todos eles, se você sabe alguns 2 ou 3 de cabeça, na hora que a bolsa cai muito e você olhar, você vai ter noção se são valores que estão vantajosos. E é legal de você ter de umas 3 ou 4 empresas, de preferência de setores diferentes, para você olhar e ver se está barato ou não. Então, esses são alguns parâmetros que você pode ter certeza que a bolsa está barata. O único caso que isso não significaria a bolsa estar barata seria a empresa estar quebrando, que não era o caso, ou então o país está quebrando, que seria o caso a Argentina está indo, a Venezuela já foi. Então assim, só seriam esses casos, só em um caso extremo desses que significaria que o país estaria indo para um rumo que não tem volta. Mas de modo geral, a gente pode ter 99% de certeza que aconteceu a crise, ela deve se recuperar, e olhando esses indicadores você consegue ter uma visão de que as ações estão baratas, e aí você pode se planejar e montar a sua estratégia de recuperação. E por fim, esse é o Ibovespa. Você pode ver que qualquer crise que a gente teve, ele se recuperou. Ele leva um tempo, mas ele se recupera. Então, se você olhar o Ibovespa, se você olhar o S&P, você vai ver que as crises sempre se recuperam. Então, quando tiver uma crise dessas, como aqui, ó, isso aqui é 2008, claramente tinha caído demais, dava para você se posicionar aqui. Essa aqui é 2020, claramente aqui no meio do caminho, dava para você já ter certeza de que a bolsa estava barata, estava no momento de você se posicionar. Você teve um prazo aí, como eu te mostrei, no BOVA, você teve aí 2 meses para você se posicionar numa estratégia dessas daqui ou na outra que você achar melhor. E de modo geral, o mercado, sempre quando ele cai de maneira rápida em momentos de crise, ele se recupera. E por fim é isso, essa é a ideia de recuperação em momentos de crise. Por que que é importante a gente ter esse tipo de preparo, esse tipo de estratégia? Porque é difícil a gente acertar o momento da crise. Por exemplo, a queda que teve ontem pode significar que o mercado vai cair de novo, como pode não significar nada. Então, é difícil a gente ficar sempre comprando seguro e gastando parte da nossa carteira com isso.
como eu já te mostrei. Então eu acho muito legal dessa estratégia, eu acho legal dessa nossa estratégia aqui, que ela te prepara para quando acontecer a coisa ruim, você saber se reerguer e sair melhor do que você estava antes. E aí, o que você achou dessa estratégia? Você já tinha ideia o que dava para fazer frente a uma situação dessas? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, ou o que você faz quando o mercado cai. Deixa aqui nos comentários, clica também em gostei, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E é isso, muito obrigado meu amigo investidor por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.